Então vamos dar continuidade, né, às perguntas na série Espiritualidade. Nós falamos e fechamos, né, o tópico de o que é Deus, esta entidade, este ser que criou o universo e tudo que existe, a causa primária de todas as coisas, como define o livro que estamos seguindo como parâmetro para explicar a espiritualidade. Então vamos lá. Pergunta 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Será dado um dia ao homem compreender o mistério de Deus? E, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar a ideia de algumas de suas perfeições? Então vamos lá. Então nós estamos falando dos atributos da divindade, aquilo que são suas características, entendendo e partindo do princípio do tópico anterior, que Deus não é uma entidade com personalidade, com características de um ser humano, como vimos até então, como entendíamos até então. É algo que é difícil de se compreender, que é exatamente a resposta. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Lhe falta, e para isso, o sentido. Então, dentro das nossas percepções, dentro das nossas experiências, dentro das nossas limitações carnais, ainda falta sentido mais. E a gente pode olhar, baseado que o livro foi escrito em 1800, nós estamos em 2023. Será que a gente já andou o suficiente para compreender isso melhor? Se a gente olha para a ciência, a gente tem uma compreensão maior de como foi a criação do universo, de que o universo se expande, tudo isso ciência. Na questão amorosa, moral, somos mais compreensíveis um com o ser humano, com o outro, estamos unificando independente de nos pensarmos e sentirmos de forma oposta, os povos estão mais unidos. Não é o que a gente vê no nosso dia a dia. Então, compreender aquilo que cria o universo, que mantém o universo sustentando, que de alguma forma, para a maioria das religiões fala que é o amor, de onde tudo vem e para onde tudo vai, que a gente não sabe se tem uma dimensão, se tem um toque, né? Aqui é Deus, aqui não é Deus. Se tem um volume, um peso, uma gramatura, qualquer outra característica a gente conhece. A gente não sabe como é isso, mas a gente entende que isso tem o sentido de ser e que de alguma forma nos ama porque nos dá oportunidade, mesmo que a gente veja a injustiça, as coisas que não nos agradam, de ter. Será que a gente já tem compreensão de entender este conceito de uma forma mais ampliada? Se ainda estamos em eminência de guerras, conflitos, não nos respeitando, relacionamentos abusivos, países divididos, toda a questão que estamos vivendo hoje. E aí, livre de julgamento, porque tem questões que hão de ser, porque algum aprendizado dali vamos tirar. Então, será dado algum dia o homem compreender esse mistério? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Aqui eu faço uma ressalva muito importante, né, pessoal, quanto ele usa esse termo obscurecido pela matéria, e aí a gente pode amplificar de uma forma assim: liberto da matéria, obscurecido da matéria, liberto da matéria pelo sentido que nós estamos nesse planeta, então manipular a matéria é uma função que temos que aprender da melhor forma possível, que nos subsidia para outros aprendizados mais profundos. O dinheiro é totalmente material. Através do dinheiro você pode conhecer, ajudar, fazer N possibilidades. Mas você pode também usar de uma forma totalmente negativa e egoísta. Escolha sua.
do jeito que você quiser. Livre-arbítrio, sem julgamento. Se isso, possivelmente, isso terá uma consequência, tanto para o lado que digamos positivo, todo, quanto para o lado que digamos negativo, mas com certeza um aprendizado você terá. Então, manipular a matéria, saber lidar com essa realidade física, tem que se aprender. Depender apenas disso, estamos ainda obscurecidos, precisamos aperfeiçoar para podermos entender, porque aí a gente vai entrar nos conflitos. Os conflitos são porque em algum momento a gente quer a matéria, quer o poder, quer um território, quer mais dinheiro, quer alguma coisa, quer uma pessoa também, falando de relacionamentos, claro, né? A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes como a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra o melhor âmago das coisas, então faz a ideia mais justa da divindade e ainda sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, a gente pode olhar também o nosso conceito de divindade, e aí eu estou falando da parte da a parte mais imatura, né? Criança interior, inconsciente, nome que você quiser dar, é, isso é refletido nos pais. De alguma forma, um dos pais que a gente endeusa, o outro a gente demoniza, está embutido também como a gente enxerga a divindade. Inconscientemente, porque eu posso enxergar e lá na minha igreja, na minha religião, no meu centro, no meu culto, no que a gente quiser, todo domingo ser aquela pessoa exemplar, o irmão exemplar, mas ao mesmo tempo, intimamente, aquilo para mim é só como uma obrigação. Não tem um sentido, eu não vou com o meu ser ali. É só para cumprir tabela, entende? Falta algo, falta. E aí o conceito que eu tenho, que eu vou ser punido, eu tenho medo, ou é, se eu não fizer certinho eu não vou receber as bênçãos do céu. Se eu tiver esse conceito de alguma forma que eu não faço por mim e pelo outro, que Deus vai me punir de alguma forma, isso vai implicar em toda a minha vida, porque as ações que eu e escolhas que eu vou realizar e tomar vão estar pautadas nesse aspecto. Então é como se, em vez de eu caminhar à direita a 10 km por hora, eu posso estar caminhando não tão para a direita, mais para o centro, mas é, a 15 km ou a 10 km, porque eu não estou fazendo exatamente aquilo que eu realmente acredito, por vários aspectos que podem surgir na nossa jornada física e extrafísica. E aí é muito importante que ele ressalta quando ele fala dessa questão de infância da humanidade, se a gente já está pelo menos numa adolescência, né? De entender que quando a gente olha para as divindades anteriores, eu comentei um pouquinho disso no último encontro, o quanto a gente personaliza ainda as divindades. E personalizar no sentido assim, Deus vai ficar bravo, Deus vai ficar triste se eu fizer tal coisa, entende? Isto já é um conceito ainda muito imaturo, porque Deus é. Então, assim, ele te fez para você experienciar, para você aprender, e assim, ele simplesmente fez. Ele não vai ficar triste porque você erra, ele vai te amparar de alguma forma com espíritos elevados, anjos, protetores, para que eles corrijam a sua rota. Te falam, pode ser por aqui, pode ser por aqui. Por isso que a gente vive em comunidade. E anjos necessariamente não são aquelas entidades com asas e tal. Pode ser que você encontre anjos e demônios aqui na sua terra. E não quer dizer que as pessoas sejam ruins ou maus, mas elas exercerão esse papel dentro da sua criação de realidade, onde você traz elas para isso. A sua ressonância, a sua sincronicidade faz com que
você atraia anjos e demônios nesta carne que te farão ir para um lado ou para o outro, dependendo das suas tendências e de suas escolhas. Tem muito conceito aqui, mas isso a gente vai vendo ao longo do caminho. E se tiver um conceito que você precisa urgentemente entender, que eu explique mais, a gente avança, vocês comentam que aí eu vou colocando, explicando melhor antecipadamente. Mas aqui é uma linha de pensamento. E aí a última pergunta de hoje, que é: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de alguma de suas perfeições, aquelas características que são top do top, né? Porque nós ainda, mesmo aquele mais famosão, temos defeitos. Aquele famosão, aquela sumidade em tal característica deve ter alguma imperfeição. De algumas, sim, o homem as compreende melhor à medida que ele se eleva acima da matéria, entrevê-las pelo pensamento. Então, a gente falou da diferença do infinito e de Deus anteriormente, mas a gente consegue entender através da conceituação, né, e de algumas experiências essa questão, porque se Deus não tem uma personalidade como pessoa, uma característica de ficar bravo, ficar feliz, chateado, qualquer que é o que a gente vivencia devido a essa impermanência da vida, onde ora tá tudo legal, ora tá tudo ruim, ou nem nas pontas, mas nos intermediários, não tá tão bom, tá bom, tá um pouquinho melhor. Como a gente tem essas flutuações da vida, então o nosso humor, talvez alguma coisa a gente passa tão simples que é muito difícil para os outros, e ao contrário, às vezes uma coisa que é tão simples para os outros, para nós é muito mais difícil. Então, entendendo que Deus não possui essas características que são humanas, umas mais, outras menos, a gente pode permear e já tatear um conceito melhor, mais profundo de que, então, se ele não tem essa questão de humor, talvez ele seja um pouco mais amoroso, talvez se ele é amor, talvez ele não é esse carrasco, talvez ele não vai me prender nesse sentido de eu vou pagar penas, eu vou apodrecer num inferno, num lugar lá de lamentação, de punição. Mas isso vai ser com certeza ampliado e melhor explicado nos próximos encontros, quando a gente estiver falando exatamente das multiplicidades de existências, vários mundos, e de existências não, né, de multiplicidade de mundos, das várias existências, e das zonas intermediárias, né, esses locais que a gente fica por um tempo após o desencarne. A gente detalha um pouco maior. Então hoje é isso. Agradeço se você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Este vídeo especial ele faz parte de uma série de espiritualidade, onde eu compartilho a minha experiência. Nós seguimos o livro dos Espíritos apenas para termos um norte, mas eu coloco aqui muito mais do que isso. Eu coloco uma visão mais espiritualista, porque ela se baseia na experiência do que eu tive. Não que eu tive uma experiência vasta em religiões, mas é importante que a espiritualidade entre você e não seja simplesmente uma religião, que é aquilo que você vai semanalmente, faz alguma coisa e ok, não que isso esteja errado, mas é importante que isso esteja nas suas vísceras. Você vivencia isso, ou ao menos tende a isso, porque em algum momento a gente vai ver o conceito de que o nosso exemplo maior aqui é Jesus, segundo o Espiritismo, mas a gente também não pode achar que se a gente não é Jesus, no sentido de perfeição, né, de exemplo, de seguir, se a gente está muito distante, então a gente não faz mais nada e fica parado chorando. Não. A gente tende a Jesus, pode ser que leve inúmeras vidas para chegarmos a isso, mas a gente tenta melhorar a cada dia e a cada segundo.
Então, obrigado por ter acompanhe os próximos vídeos, acompanhe essa série, se inscreva no canal, compartilhe, me acompanhe no Instagram, tem muita postagem lá, tem muito conteúdo. Se você gosta desse conteúdo, é importante que você comente. Se você acha que é uma total bobagem, também comente. É importante que você qualifique e mostre o quanto esse trabalho pode modificar-se, aprimorar-se e melhorar-se. Até mais!